Queridos irmãos, queridas irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 9 de setembro, segunda-feira, da 23ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. O relato inicia informando que Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam nos sábados para leitura e reflexão, estudo da palavra de Deus e para fazer orações. Nesse dia, então, Jesus, com certeza, também foi participar dessa celebração judaica. Acontece que na sinagoga estava um homem com a mão direita seca. Possivelmente esse homem não podia entrar, não deve ter entrado na sinagoga, porque o fato dele estar com a mão seca significava que era impuro. Então os mestres da lei começam a observar Jesus e o objetivo era ver se Jesus fazia alguma coisa nesse dia. Porque se Jesus fosse curá-lo, significa que Jesus estava violando o sábado e estava fazendo um trabalho. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, não se importou com isso e muito menos se assustou que alguma coisa pudesse acontecer e que ele fosse acusado. Ao contrário, não se dirige a eles, mas se dirige justamente ao homem e manda que o homem se levante e que entre no meio, que ele possa participar daquela reunião, daquele estudo e daquela oração. O homem atendeu a palavra de Jesus, ficou de pé. E Jesus, então, se dirige, sim, aos mestres da lei e pergunta, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, a discussão toda se dá na questão de violar ou respeitar o dia de sábado. O dia de sábado foi muito importante para os judeus, porque o povo que saiu do Egito, da escravidão, saiu de um lugar onde não tinham descanso. O trabalho era contínuo. Portanto, o descanso era prometida, era sinal de que nós não somos escravos do trabalho. Nós devemos sim trabalhar, mas devemos ter também o descanso. O livro do Êxodo e do Deuteronômio, quando mencionam o sábado, se referem a dois fatos importantes. Primeiro, porque no 7º dia também o Senhor descansou, Gênesis 1. O Deuteronômio lembra que guardem o dia de sábado porque vocês foram escravos no Egito e lá vocês não podiam descansar. Portanto, a lei que protegia os judeus do excesso de trabalho, ela veio, sim, era uma lei muito boa e necessária. No entanto, Jesus percebia o que os próprios mestres da lei haviam feito com a lei. Haviam tornado a lei uma escravidão. E Jesus coloca a vida acima da lei. A vida é mais importante do que a lei. Jesus não está querendo violar o sábado e permitir que todos trabalhem também no dia de sábado. Não se refere a isso. A questão é fazer o bem ou não fazer. Salvar uma vida ou não salvar. E é por isso, então, que Jesus, com a sua palavra, Jesus, então, pede ao homem que estenda a mão. O milagre acontece por meio da palavra de Deus. E o homem, então, estende a mão e fica totalmente curado. E, por incrível que pareça, nós temos uma ironia no texto, porque no final do texto diz que, então, os mestres da lei ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer com Jesus. Queriam, de fato, eliminá-lo. A primeira coisa é que eles ficam com muita raiva. Justamente eles que estavam querendo que o dia de sábado fosse um dia santificado, ficam com raiva. Portanto, cometem também um pecado, infringem também o dia de sábado. E pior ainda, eles se reúnem e tramam a morte de Jesus.
começam a tramar o fim de Jesus, justamente num dia de sábado. Então, essa é a ironia do texto. Enquanto que Jesus, pratica o bem, cura as pessoas, liberta dos seus males, aqueles que querem acusá-lo que Jesus viola o sábado, justamente eles, num dia de sábado, planejam matar Jesus. E um dos 10 mandamentos era justamente não matar. Portanto, a questão que se coloca é quem está, de fato, observando o sábado. Quem, de fato, está fazendo do sábado um dia santificado? É quem faz o bem como Jesus faz, ou aqueles que, em dia de sábado, ficam com raiva e planejam a morte? É certo que para nós hoje esse texto ele é muito importante, né? Jesus com certeza hoje ficaria muito indignado com uma sociedade como a nossa, que de fato não respeita o sábado, não respeita o descanso. Nós somos uma sociedade que trabalhamos hoje demais. Então o direito ao descanso de tanto trabalho, ele é justo e necessário e muito atual. No entanto, fazer o bem também é importante. E, ao mesmo tempo, Jesus também, com certeza, nos ensina que o sábado não é o dia de alimentar a raiva, não é o dia de planejar ações contra a vida e contra a vida dos outros. Então, o Evangelho de hoje nos traz uma mensagem muito importante. A lei foi dada por Deus, sim, para que o povo vivesse melhor, mas o povo não pode ser escravo da própria lei. Ao mesmo tempo, Jesus nos ensina que a vida é mais importante do que a lei. A lei deve estar a serviço da vida e não a vida ao serviço da lei. E justamente quem mais sofria com essas situações, com esse rigorismo da lei, eram justamente os mais pobres, as pessoas mais necessitadas. Então, Jesus não veio para abolir a lei, mas para dar o verdadeiro cumprimento dela. Ou seja, a vida está acima da lei. A lei deve estar a serviço da vida. O sábado é importante, é necessário, mas o sábado deve ser também um dia em que nós podemos fazer, sim, o bem. Quanto bem dá para fazer a serviço da vida no sábado. E também não fazer como aqueles que em dia de sábado querem guardar tanto o sábado e ficam com raiva para matar os outros. Meus irmãos, minhas irmãs, que esse texto nos ajude, para que nós também saibamos santificar esse dia sagrado de Deus e que saibamos sempre, em todo momento, defender a vida. Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu vim para que todos tenham vida e a vida em abundância. Amém.